Então, comentando sobre um algoritmo que faz que através de uma função mostra a diagonal secundária de uma matriz, eu inicialmente peço o tamanho desta matriz. Essa matriz, então, pode ser uma matriz 2 por 3, 3 por 3, qualquer ordem formada pelo usuário. Em seguida, eu preencho essa matriz com valores aleatórios para poder testar. Esses valores aleatórios são entre 0 e 9. Né? Esse resto de divisão por 10 gera sempre valores entre 0 e 9. Eu tenho aqui um trecho do código que é só para mostrar a matriz. E esse daqui é o que faz a chamada da minha função que eu estou criando, né? Que eu chamei de diag secundária. Esta função ela vai retornar zero sempre que a matriz não for quadrada. Então, quando eu não puder mostrar a diagonal secundária, então ela vai retornar zero. E se ela retornar zero, eu vou mostrar aqui que não pode ser mostrada efetivamente a diagonal secundária. Se ela retornar 1, dentro da função eu mostro a diagonal secundária só para eu saber se não dá para mostrar essa diagonal. Então a dificuldade ficou realmente para essa função, né? Essa função de AG secundária que é o cerne deste algoritmo. Para essa função, olhando só o cabeçalho dela, eu vejo que ela deve retornar um número inteiro, porque ela vai retornar 0 ou 1. Ela vai receber três parâmetros, que são a quantidade de linhas, a quantidade de colunas da minha matriz e a minha matriz propriamente dita. Eu tenho que tomar um cuidado aqui, porque essa é a ordem que tem que ser mandado os valores lá quando eu chamo a função. Então, quantidade de linhas e colunas, né, esse meu K e meu L representam aí o tamanho da minha matriz. Um cuidado também que eu preciso tomar é que a ordem tem que ser essa daqui, ou pelo menos essa criação da matriz, ou da especificação do cabeçalho do argumento da matriz, deve ser feita por último aqui nesse caso. Por quê? Porque se a matriz for 3 por 3, lim aqui vai valer 3, mas eu tenho que primeiro receber o lim para depois poder ter uma matriz baseada nessa variável. Né? A avaliação é sempre da esquerda para a direita, então eu não poderia ter esta situação aqui. Ó. Por quê? Porque quando eu só olho a função sempre, né? Ela independe das outras variáveis das outras funções. Então, olhando só esse cabeçalho aqui da função, se eu tiver essa estruturação, quando eu fecho ou eu digo que eu vou receber uma matriz de tamanho Lincoln, né, qual que é esse tamanho realmente? Eu não sei, porque Lin eu só vou especificar depois. Col eu só vou especificar depois. E eu não posso, eu tenho que saber antes, quando eu for usar essa informação. Uma alternativa aqui que poderia ser aplicada para manter essa ordem seria passar aqui como se fosse um ponteiro para a matriz. Também resolveria aí, manteria essa ordem daí aqui no cabeçalho desta função. Eu prefiro esta daqui, é o que eu estou utilizando nessa solução. Tá? Só tem que lembrar que essa ordem é importante. Aqui dentro da função, eu crio duas variáveis, i e j, que eu só utilizo aqui dentro da função para poder percorrer a minha matriz. E logo no começo, eu faço um teste. Se o valor da variável lim é diferente do valor da variável col. Se eles forem diferentes, esse teste for verdadeiro, a minha função vai retornar zero e encerrar a execução. Aqui daí, no caso, voltando lá para a função principal, se ela retornar zero, eu digo que não pode ser mostrado porque não é uma matriz quadrada. Tá? Então, é para isso que eu faço esse teste. E lembrando, quando ele encontra esse return, por mais que tenha código depois na função, ele para a execução da função nesse ponto, retornando o resultado dela. Se eu mandar valores iguais para linha e coluna, por exemplo, 3 e 3, bom, esse teste vai dar falso, então eu não vou fazer essa linha 8, vou direto aqui para o final e começo a mostrar a minha diagonal secundária. Eu preparei aqui duas formas de mostrar essa diagonal secundária. O primeiro método aqui, eu percorro cada posição da minha matriz e faço esse teste. Esse teste identifica se é um elemento, né, se os índices compõem ali os índices de uma diagonal secundária. Para poder ilustrar na minha matriz 3 por 3, então aqui com tamanho 3, eu vou anotar os índices dessa matriz, 1, 0, 1 e 1
e 1 e 2, 2, 0, 2, 1 e 2 e 2. Essas são as minhas posições pelo índice. Lembrando que na linguagem C, o índice começa em 0. Então, matematicamente, se costuma representar aqui que a primeira posição é a posição 1 e 1, mas na programação, em linguagem C, começa em 0 esses índices da matriz. Então, só para poder exemplificar esta situação aqui, tá? Como é que funciona esse teste? Eu vou pegar inicialmente a posição 0, 0, eu faço a soma desses dois elementos que dá 0 e igualo com esse valor aqui. Lim, tá? É similar aqui assim ao meu n. Por quê? Lim e colum, quando é uma matriz quadrada, eles vão receber o mesmo valor, que diz que é o tamanho da matriz. Então, 3 e 3 é uma matriz de tamanho 3, de ordem 3. Por isso, tanto faz aqui se eu uso lim ou colum, mas tem meu mesmo sentido aqui da variável n. Então, posso chamar aqui de lim para não confundir. Então, basicamente, o que eu faço é esse teste. Pego aqui o 0, 0, comparo com 3 menos 1, eles não são iguais, significa que não é um elemento diagonal secundária. Quando eu pego esse elemento aqui, posição 0, 2, e comparo aqui, 0 mais 12 dá 2, e esse resultado é igual a 3 menos 1. 0 mais 2 é igual a 3 menos 1, então esse é um elemento da diagonal secundária. Então, sempre que a soma dos dois valores dos índices da minha matriz for igual a 2, nesse caso, no caso de uma matriz 3 por 3, significa que eu tenho um elemento da diagonal secundária, que seria aqui, 1 mais 1 aqui, 2 mais 0 aqui. Os outros, a soma dá menos ou dá mais do que 2. Então, esse é um jeito de resolver. Então, aqui ele estaria mostrando só os elementos da diagonal secundária. Eu apresento também um outro método, que é o mais simples, né? Eu tenho só uma estrutura de repetição. Só para entender o que acontece aqui, veja, eu estou sempre mostrando a matriz na posição i com menos 1 menos i. Para poder entender o que está acontecendo aqui, vamos considerar que inicialmente o i vale 0, que é o primeiro valor do i. Col, ele começa com 3, estou considerando aqui que é uma matriz 3 por 3. Então, ele vai fazer 3 menos 1 menos i, que é 0. Isso daqui vai dar 2. Então, ele mostra a posição 0, 2, que é o primeiro elemento aí da minha diagonal secundária. Quando o i valer 1, que é o próximo valor que o i vai assumir dentro dessa estrutura de repetição, eu vou fazer col, que é 3 menos 1 menos 1. O resultado disso daqui dá 1, que é o meu segundo elemento. E quando o i valer 2, eu vou fazer o meu col, que é 3 menos 1 menos 2, e o resultado disso daqui dá 0, que são os meus elementos, então, da diagonal secundária. Eu vejo que, pela execução do meu código, que eu tenho, inicialmente, eu estou fazendo um teste passando os valores 3 e 4 nesse processo de leitura da matriz, onde eu não gero, então, uma matriz quadrada. Quando eu vejo a minha solução aqui, eu vejo, então, que ele até mostra a diagonal, a matriz em si, que é o que faz esse meu código aqui. Mas, na hora de fazer esse teste, passando aqui os valores 2 e 3, ou 3 e 4, que foi o que eu passei, a resposta vai dar 0 pela função. Ela cai aqui, e retorna 0. Então, eu mostro o textinho aqui de que não pode ser mostrada a diagonal secundária. Essa é a minha resposta. Quando eu mudo aqui para alguma outra ordem, então agora eu tenho uma matriz quadrada, eu vejo aqui a minha matriz, e aqui o que é mostrado pelos meus dois métodos. Então, eu mostro aqui posição 0, 2 da matriz, 1, 1 e 2, 0. São os meus valores, que é o correto, 7, 3 e 6. E eu vejo que os dois métodos que eu tenho retornam as mesmas posições. As mesmas posições da matriz e também os mesmos valores da diagonal secundária. E é isso.